Bom dia, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Hoje, 7 de junho de 2025, estamos aqui às 6 horas e 23 minutos para transmitir mais um dia da leitura diária da Palavra do Senhor. Hoje, amados, vamos ler Gênesis capítulo 14, Gênesis 12, 13 e 14, e depois iremos para Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 20, certo? Acompanhe na sua Bíblia. Já começaremos com oração. Eu estarei aqui focando a webcam na palavra do Senhor. Obrigado por todos aqueles que estão acompanhando o canal e fortalecendo este projeto Leitura Diária da Bíblia. Tudo bem? Então já iniciaremos. Então, amados, começaremos aqui do livro de Gênesis, capítulo 12. Depois iremos para o 13 e o 14, certo? Após isto, pularemos para o livro de Mateus, capítulo 5, onde nós iremos ler somente do versículo 1 ao versículo 20. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu como o Senhor lhe tinha dito Abrão, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abrão desce ao Egito, versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentos, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Capítulo 13. Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló.
E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, porque para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. Guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Querdolamoé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e a Birsa, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Adimar, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Querdolaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Querdolaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimar, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e o irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá,
que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as suas mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomé, e aos reis que estavam com ele no vale de Savá, que é o vale do rei. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde o fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca os varões que comigo foram, Aner, Escol e Manri, estes que tomem a sua parte. E aqui, irmãos, encerramos o livro de Gênesis. Vamos agora para o livro de Mateus, capítulo 5, onde iremos ler do versículo 1 ao versículo 20, certo? Comecemos aqui o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acender a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Acabamos aqui hoje, meus irmãos, a leitura da palavra, mais um dia vencido. Vamos fazer uma oração para encerrar e agradecer a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui te agradecer por mais esta oportunidade de estar aqui lendo a tua palavra neste projeto Leitura Diária da Bíblia. Eu sou te abençoar, meu Pai, e fortalecer a vida de cada um que está engajado neste projeto. Ah, meu Senhor, que a palavra penetre nos corações de cada ouvinte, meu Senhor, e que eles venham a buscar mais a Ti em oração e na leitura da Tua palavra. Dá um dia, meu Pai, de livramento hoje. Abençoa todo aquele que está indo trabalhar, que está se dirigindo, meu Pai, para a sua escola, faculdade, não sei.
todo aquele, meu Senhor, que está fazendo uma grande viagem. Vai guardando, dando livramento. Vai, meu Senhor, eu te peço também, dando saúde ao teu povo. A todos aqueles que precisam de oração para vencer alguma enfermidade, onde até mesmo os médicos disseram que não tem mais jeito. Ah, meu Pai, tudo há jeito quando se há fé e se crê na tua palavra, porque o teu poder é ilimitado e tu pode fazer, tu pode curar, tu pode transformar, tu pode libertar. Por isso eu creio, meu Senhor, e vai dando, meu Pai, cura ao teu povo, repreendendo todas as enfermidades no sangue, nos ossos, curando todo problema na cabeça, repreendendo, meu Pai, toda dependência de remédios, todo problema psiquiátrico. Oh, meu Senhor, tem misericórdia. Continua abençoando grandemente a cada um que está, meu Senhor, lendo a tua Bíblia diariamente. O importante aqui, meu Pai, é que ele venha praticar a tua palavra e ser fortalecido para a honra e glória do teu nome, Senhor, e possa divulgar esta palavra para outras pessoas, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra tem poder, traz consolo, traz respostas, e muitas vezes, Senhor, nós negligenciamos. Nos perdoa, meu Pai, nos dá um dia abençoado hoje, nos fortalece contra toda atitude maligna do inimigo, que queira nos desconcentrar, que queira nos tirar o foco, Senhor, para que nós não possamos ler a tua palavra. Seja repreendido, meu Pai, no mundo aqui humano, no mundo espiritual, toda atitude para querer empatar de nós lermos a tua palavra. Por isso, meu Pai, continua abençoando a vida de cada um e dá um dia abençoado para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te entrego esta oração em nome de Jesus. Amém. Amados, pegue agora o seu PDF impresso e vamos marcar o que lemos aqui hoje, certo? Lemos Gênesis 12 ao 14, lemos Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 20, certo? Data de hoje, 7 de junho de 2025. Agradeço mais uma vez a todos aqueles que estão acompanhando este projeto, para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, fiquem com Deus.